Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 13, onde vamos aí detectar o porquê que eu chamo Jesus de legalista. O que é o legalista? A palavra legalista e o seu significado é aquela pessoa que quer cumprir de forma rigorosa as leis, né? Por exemplo, se a lei manda não fazer, ela acrescenta o que está na lei e dá um upgrade, né? E dá aquela forçada na lei, né? É o legalista, gente. É a pessoa que defende as leis e que defende o cumprimento delas. Mas não apenas o cumprimento, mas de forma rigorosa. Esse é o legalista. E lembrando também que esta parte 13 será ligada com a parte 14, tá? Que eu vou deixar lá para segunda-feira, onde eu vou estar acusando Jesus de ser hipócrita e fariseu. Olha a capinha aí, gente. Mas antes da gente iniciar nosso estudo e investigação, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Solta a vinhetinha. O legalismo parece ser algo bom. Afinal, geralmente, prezar pela legalidade é prezar pela justiça. Mas também é possível que o legalismo acabe distorcendo a própria lei, desvirtuando o seu verdadeiro propósito e criando fundamentos que não existem a partir de interpretações pessoais da lei ou adições a ela. E é justamente dessa maneira que a Bíblia fala negativamente sobre o legalismo religioso. Quando a Bíblia aponta alguém como legalista, ela não está indicando que a pessoa tem um cuidado minucioso em observar a lei corretamente, mas que a pessoa distorce a lei, acrescenta novas exigências à lei. No caso, Deuteronômio capítulo 4, verso do 1 ao 8, né? Falar para não acrescentar e nem tirar, nem tentar melhorar, né, gente? Então, é o que parece que Jesus fez isso aí, né? E aplica a lei de um modo que foge ao seu propósito original. E quando se trata de salvação ou condenação eternas, essa questão do legalismo torna uma proporção muito maior. Em termos práticos, o legalismo religioso no Novo Testamento significa o ato de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio, fazer adições a essa lei e, principalmente, rejeitar a doutrina da graça de Deus. É dessa forma que várias pessoas são apresentadas na Bíblia como legalistas que precisavam de correção. Exemplos de pessoas legalistas na Bíblia. Quando falamos em legalismo religioso na Bíblia, logo surgem dois exemplos principais: os fariseus e os judaizantes. Os fariseus formavam um grupo religioso entre os judeus que era conhecido por observar a lei mosaica em seus mínimos detalhes. Mas o rigor dos fariseus fazia com que eles se afastassem do verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Os fariseus eram tão legalistas nesse sentido que eles adicionavam regras e tradições humanas sobre a lei de Deus. Então, uma vez que em suas interpretações eles apontavam para exigências que não faziam parte da lei autorizada por Deus, consequentemente eles acabavam trocando a lei de Deus por tradições humanas. Portanto, curiosamente, o legalismo dos fariseus os afastavam da verdadeira lei de Deus. A Bíblia aprova o legalismo religioso. O Novo Testamento reprova tanto o legalismo dos fariseus quanto o legalismo dos judaizantes. Durante o seu ministério terreno,
O Senhor Jesus condenou o legalismo dos fariseus, revelando que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar. No caso, Mateus 23, verso 4. Esse é um típico comportamento dos legalistas: condenar as pessoas por não fazer aquilo que eles também não fazem. Olha só. Jesus apontou que com o seu legalismo, os fariseus não estavam preocupados com a glória de Deus, mas apenas queriam o reconhecimento humano. Neste ponto é fácil perceber que Jesus mostrou que o legalismo, a hipocrisia estão intimamente ligados. Então preste atenção nessas palavras aqui, porque vai automaticamente se encaixar lá na parte 14, tá? Onde eu acuso Jesus de ser fariseu, hipócrita e pagão, né? Mais do que isso, Jesus ainda acusou os legalistas fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas com suas tradições humanas que, ao invés de trazer liberdade, traziam escravidão. Aí leiam lá Mateus 23, 5 ao 13 para vocês verem. O legalismo, religiosidade, não promove mudanças profundas, apenas deixa supostamente bonito o exterior ao produzir a aparência de sabedoria e piedade, né? No caso, Colossenses capítulo 2, verso 23. É por isso que o legalismo não tem nada a ver com a santificação. Por mais rigoroso que o legalismo religioso possa ser, ele jamais será capaz de gerar relacionamento e comunhão com o Senhor, ou comprar o favor divino, né? E é o que a maior parte das pessoas querem fazer. Elas querem comprar favor divino, mostrando ali que são santas, né? As obras das suas mãos, tentativa de salvação por obras, né? Por deixar o cabelo crescer, deixar a calça comprida e colocar saião, deixar maquiagem, enfim, tudo mais, né? Tudo coisa da carne e exterior. Jesus era legalista. Legalista é usar normas e leis fora do contexto para que elas foram criadas. No caso, Mateus 5, 27 ao 28. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Temos aqui o livro de Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 28. A lei, o Torá, Pentateuco, né? Mas eu vou mais pelo Torá mesmo, que é mais confiança. Fala para não adulterar. Só isso. Não adulterareis. Só que Jesus, por ser legalista, né? Ele dá uma forçada, ele acrescenta o texto, já que o próprio texto lá do Deuteronômio proíbe a pessoa de acrescentar alguma coisa. Ouvisto o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Quer dizer, Jesus ele acrescentou o que estava escrito, coisa de legalista. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Entendeu? Então aqui Jesus está forçando o texto, que só manda para não adulterar. Adultério no pensamento. Jesus se torna mais legalista que os doutores da lei. Quem nunca olhou, né, gente? Quem nunca olhou para uma mulher, né? Sendo que a lei fala só para não adulterar. Só que Jesus, ele dá um upgrade, né? Como eu falei. Ele força o que não está escrito. Ele acrescenta o que não está escrito. E aí vamos colocar aqui um texto do Torá, para você entender que não pode acrescentar a lei e não pode tirar, né? E a lei concernente ao adultério. E vamos agora ao texto de Devarim, ou Deuteronômio, né? Capítulo 4, que diz o seguinte: E agora, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais e entrais e herdeis a terra que eu, o Eterno, Deus dos vossos pais, vos dá. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não subtraieis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno. Correto? Então não é para acrescentar e nem para tirar. E é justamente isso que Jesus fez, né? Acrescentou
né? Sendo que a lei só fala para não adulterar. E aqui temos uma passagem do livro Shemot, ou Êxodo, né? Capítulo 20, verso 13. Tá aí, ó, o 7º mandamento. Não cometerás adultério, isto é, não manterás relação extraconjugal com a mulher casada. Então aqui não está falando nada de olhar, né? De cobiçar com o pensamento, assim como Jesus forçou o texto, né? O que não diz, né? Então, por assim dizer, Jesus ele é, né,